Corre Menina, com Maiara Folco. No meu último treino longo, corri pela primeira vez 2 horas e 15 minutos sem parar. Foi difícil demais. Não foi sobre pace, foi sobre confronto. Teve hora que o corpo pesou, a mente duvidou e o medo de não dar conta apareceu mesmo. Mas aí eu continuei, consegui manter o ritmo, a concentração e no meio do percurso eu senti algo diferente. Eu estava exatamente onde deveria estar. Aos 37 anos, com 2 filhos, trabalhando demais, cansada, com medo de quebrar no meio da prova que ainda nem aconteceu. Mas no lugar certo. Às vezes a gente acha que está atrasada, que está cansada demais, que não vai dar conta, mas viver um ciclo é isso, aceitar o momento, inclusive o medo, e continuar mesmo assim. Durante a semana, o desafio é outro. Treinos de mais de 10 quilômetros na esteira na hora do almoço, entre um trabalho e outro. O cansaço sempre aparece, mas o propósito também. Nada vem de graça e a maratona exige coragem. E a vida também. E hoje a conversa é sobre isso, sobre força feminina, sobre transformação. E hoje eu recebo 2 mulheres que vivem a performance na prática, viu? Aqui, Virgínia Nalon, que é jornalista e triatleta, e fez a primeira maratona lá em 2017. Hoje já são mais de 15, 16 maratonas e ela está se preparando agora para o maior desafio da vida esportiva dela, que é o Ironman Brasil. Mas antes disso, ela já fez 2 Ironmans 70.3. Obrigada, Virgínia, pela sua participação. Seja bem-vinda ao Corre Menina. Obrigada, eu que te agradeço, Maiara. A gente quer incentivar mais mulheres a praticar esse esporte, né? Que é lindo demais. Exatamente. E aqui do meu lado também a Rai Silva, que é nutricionista esportiva e atleta de altíssima performance. Só para vocês terem uma ideia, ela é maratonista sub-3. O que significa isso? Que ela corre 42 quilômetros, 195 metros, abaixo de 3 horas. Isso aí, a gente até arrepia, ó, de contar. E já esteve em mais de 200 pódios na carreira. E aí, o que ela fez? Ela transformou a corrida em profissão e também em estilo de vida. Obrigada, Rai, pela participação. Obrigada eu. É um prazer enorme estar aqui dividindo essa discussão com 2 mulheres. A primeira vai correr a primeira maratona. E uma já experiente e trazer também essa minha experiência da nutrição para a gente discutir e entregar um conteúdo fácil, de fácil compreensão para quem nos escuta. Olha só, esse podcast se chama Corre Menina. E eu nunca tive uma mesa, até agora nós já estamos no 4º episódio, composta apenas por mulheres. E a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é a seguinte: como corre uma menina? O que significa correr como uma menina? Ai, olha, a Rai tem muito mais experiência que eu, né? Mais de 200 pódios, a gente fica assim, eu sou pequenininha perto dela. E ela é menorzinha de tamanho, mas corre demais, viu? Maiara, assim, corrida entrou na minha vida de uma forma muito engraçada, porque eu sou atleta desde criança, mas eu praticava outros esportes, né? Eu jogava futebol, jogava handball, jamais pensei que fosse virar maratonista. E um dia, me olhando no espelho, me achei gorda. Falei, quero começar a correr. E eu via tanta mulher correndo, tanta pessoa correndo, tanta gente diferente correndo. Vinha muito mais homens, inclusive. Era um esporte mais de homens do que de mulheres 10, 15 anos atrás. E aí eu falei, quer saber? Vou começar a correr para ver se eu emagreço pelo menos 1 quilo. Foram 20 embora. Então, como corre uma menina? A menina corre do jeito que ela quiser. Uhum. E eu tenho tentado correr de um pouquinho melhor para tentar alcançar, por exemplo, a marca dessa espetacular aqui, porque isso aqui é que corre muito, né? Eu tô chegando lá, daqui uns anos eu chego. Vai dar certo. Eu, assim como você, comecei no esporte muito cedo, eu venho do futebol e iniciei na corrida, não parece, mas foi para perder peso também. Então, lá em 2017, quando eu comecei a correr, ali no último ano de faculdade, a convite de uma professora que já fazia parte de um grupo de corrida. E na minha primeira vez que eu participei de um treino de corrida, eu corri 10 quilômetros. E aí todo mundo falou... Primeira vez? Eu doida, já né? corri 10 quilômetros. Cara, a gente sua para poder conseguir fazer então, 5. eu não tinha noção do que era aquilo naquela época, né? E aí, a partir disso, eu comecei a treinar a corrida com orientação com o treinador e fui desenvolvendo e correndo, buscando desempenho. Uhum. E
o esporte pra gente que é mulher é muito mais desafiador do ponto de vista social e do ponto de vista biológico também, né? Se a gente for falar aí de fisiologia, a gente tá falando de demandas metabólicas muito diferentes do homem e para uma mulher atleta, né? Uhum. Não dá Então nem a pra gente comparar, né? carrega esse desafio social e um desafio biológico também, que é correr no período menstrual e trazer isso para alta performance. É por isso que a gente tem essa ideia de que a alta performance ela não é saudável, que você treina menstruada, você treina doente em alguns momentos. Então a gente Vários passa momentos. por todos esses desafios, né, que vão muito além de um planejamento de treino. É por isso que a gente fala assim, a mulher é sexo frágil? Jamais. Jamais. A gente Pode é muito alguma. forte. E É aguenta, muito né? forte. O nosso Muito. limiar de dor, eu fico ainda hoje eu fico impressionada com É. o nosso limiar de dor. O limiar de dor da mulher, né, falando do ponto de vista biológico, é muito mais alto do que o limiar de dor do Ah, Não, homem. o homem sente uma É. dor ali no dedinho do pé. Ah, que sai, hoje gente, eu não ó, vou correr. não vou Não, correr. tô gripado. Aí acabou, É, aí virou acabou. aquele E drama. olha que informação importante. O homem tem mais possibilidade de quebrar numa maratona do que mulher. Por quê? Porque o nosso Nós somos mais metabolismo. fortes. Exatamente, o nosso limiar de dor é muito maior e a gente metaboliza a gordura com mais facilidade. Porque o nosso perfil corporal é de estocar mais gordura. Ah. E isso para o endurance, que a gente está falando de longa distância, Uhum. é excelente. É, Muito porque a bem. gordura ela demora mais tempo para queimar. Pra Você, queimar. como nutricionista, sabe muito melhor do Sim. que eu, né? A gente fica entendendo dessas coisas no decorrer da vida, né? Experiência. Da experiência. E muitas vezes, tem que comer carboidrato para correr. Não, eu corro em jejum há anos. Eu fico impressionada como é que você consegue. Eu não consigo Eu imaginar. corro, é eu nado. psicológico disso? Da Não, minha não, cabeça? É biológico. Eu E tenho que também comer. adaptação. Eu sou nutricionista. Essa discussão, ela gera muito embate, muita polêmica, né? Jejum e desempenho. Mas existe uma coisa na nutrição esportiva que a gente já discutiu tanto, que a gente não tem mais o que é discutir isso. Eu acho que cada um faz o seu. Né? Exato, que é carboidrato e desempenho. Hum. Esse é um martelo. A gente vai falar isso Daqui a um pouquinho. pouquinho lá pra Vamos, frente. Então, Vamos lá. ótimo. Porque agora eu tô querendo focar no nosso perfil feminino aqui. Preconceito por ser mulher no esporte e estar ocupando uma posição de performance boa, de uma pessoa que está ali dedicada ao esporte, que investe no esporte e que apresenta resultado. É difícil ocupar esse espaço hoje em dia no esporte? Ainda é, né? É muito, Muito né? A gente difícil. sofre muito, porque às vezes a gente não pode comparar biologicamente homem e mulher. Nós somos diferentes, hormônios diferentes, situações diferentes. A gente não pode comparar. Mas eles comparam. Eles ficam Infelizmente. chateados porque a gente consegue chegar Se doem, né? lá. A gente consegue chegar lá e eles não, eles quebram e a gente não. E eu já cansei de socorrer colegas, homens, no meio de uma prova, que exagerou tanto na corrida que quebrou antes de chegar no final. E eu já puxei e falei, vamos, cara. Por quê? Porque achou que podia passar aquela menina que estava correndo mais forte. E um deles até confessou pra mim. Eu queria correr igual o fulano. Eu falei, cara, você é homem. Você tem muito mais testosterona do que ela. Você pode muito bem correr até mais rápido se você quiser. Mas você tem que equilibrar seu tempo. Você não é ela. Você corre há quantos anos? Ela tá na sua frente anos-luz. Então a experiência muda isso. Então, eles ficam bravos da gente passar na frente. Muito. Ficam. E, infelizmente, em 2026, a gente ainda tem que trazer esse tipo de Infelizmente. discussão. Uhum. Mas a gente que corre ali na frente, larga e vai disputar um pódio, a gente corre com homens. Uhum. Corre Na a maior maioria das parte vezes, da né? prova com homens. Então, são homens que, na maioria das vezes, te empurram. Eu já fui derrubada em prova por homens. Sério? Não sei se intencionalmente. Ah. Já fui empurrada em provas por homens, mas sempre tem, sabe, esse embate entre o homem e vem da parte deles, porque eu sempre me coloco na posição de ser ajudada como mulher dentro de uma prova, no sentido de se tem um cara correndo comigo, um homem, eu não vou me colocar na posição de ajudar um homem. Uhum. Agora, se for uma outra mulher, eu vou ser muito mais solidária do que um homem. Poxa, ele é um homem. Ele é mais, assim, teoricamente, Ele é mais mais forte, forte. mais Exatamente. resistente. Eu já fui fechada, quase Ser derrubada fechada de por bicicleta. homens. Sério? Ou, Sério. eles pegam um vácuo. Mas Nossa, eu isso me provoco. Explica pra quem não Eu sabe o que é provoco. vácuo, pra quem não é da área da Tem corrida, dois o que tipos é de vácuo, vácuo? né? Eu falo da corrida que eu falo da bike. Então, o vácuo na corrida é a gente largar juntas e você correr atrás de mim, no mesmo ritmo, e se aproveitar disso. Isso acontece muito com a gente. E homem pegar vácuo de mulher é uma coisa que me ofende. Me Como irrita. mulher. Me irrita. Me ofende Sério? como mulher ter um homem Polêmico, correndo atrás de mim. Eu olho pra ele e falo, deixa eu te falar um negócio. Eu tenho 1,58 m, 46 quilos. Você quer
Quer pegar vácuo de mim? Acontece a mesma coisa na comigo. bike? Na bike é pior ainda, porque a gente pedala, a gente não vê quem tá atrás. Aham. E aí, quando eu faço muitos treinos na Lagoa da Pampulha, por ser mais próximo da minha casa e mais rápido para eu conseguir deslocar, ir pro trabalho e fazer alguma outra atividade. Uhum. E também porque é mais prático. Às vezes você deixa a bicicleta, você pedala, você deixa a bicicleta e depois você vai correr, porque ali tem como você fazer tudo, apesar da dificuldade, do trânsito, da falta de Sim. educação. Mas dá para fazer. Então você tá lá pedalando e de repente você escuta Atrás de você. Aí você olha, tem um marmanjo de 2 metros de altura pegando seu vácuo na bicicleta. O que acontece com o vácuo na bike? Quando você pedala atrás de uma pessoa que está na sua frente, você economiza energia. Então, ele não faz a mesma É força porque que você tá rompendo o vento ali. você tá Uma na barreira. frente ali Exato. daquele pelotão, por exemplo. Uhum. Então, você tá pegando todo o vento, tá pegando tudo que tá vindo na sua frente. Então, quem tá atrás de você não está pegando aquilo. Entendi. Está pegando a sua roda e a sua velocidade sem fazer metade do esforço que você faz. E- Isso pra mulher... Eu falei, aí um dia eu falei a mesma coisa que você. Falei, eu tenho 1,62. Você tá pegando vácuo de mim. Vamos trocar? É, mais Aí, justo, né? Ah, mas é porque eu tô cansado. Falei, amado, eu já dei 4 voltas na Pampulha. Você tá cansado? É, não Me dá, dá. ajuda. não posso pegar. Me 90% ajuda. das provas de triatlo a gente não pega Aham. vácuo, porque é proibido. É proibido, Então eu treino exatamente. sem pegar vácuo de ninguém, exatamente porque eu não posso Pra pegar na você prova. se acostumar com isso, com a Aí realidade vem da prova. um marmanjão pegando vácuo das anãs, das Ah, pequenininhas, isso. das mulheres Das poderosas. fragilizadas. E se tem essa cobrança também em relação à performance de comparação aí entre homem e mulher, o que vocês acham da cobrança estética? Por quê? O corpo do atleta, ele se transforma ao longo da prática, porque ele Sim. tá ali para uma função específica. Você está treinando ele para isso. Então, se adapta à sua alimentação, à sua rotina de treinos. E o seu corpo, inevitavelmente, vai ter algum tipo de transformação. E essa cobrança estética, como é que vocês encaram isso? Essa transformação que vem do esporte, né? Você começou a correr para perder peso, eu comecei a correr para perder peso, então essa construção estética que a gente tem hoje, a gente construiu ela ao longo de 10, 12 anos. E o próprio esporte, ele moldou isso na gente, né? Dá disciplina, né? E falando pessoalmente, eu tenho pouca cobrança estética. Na verdade, eu aceitei o meu corpo magro como ele é. E eu entendi que eu não vou ser uma atleta com uma construção muscular grande. Isso não vai, porque agora também tem aquela moda de academia, aquelas mulheres Exatamente. grandonas que não vai E- fazer parte da sua composição corporal. Exatamente. Então, isso não faz parte da minha biologia e eu acrescento a isso a prática do meu esporte, que é a endurance, que não vai me levar a conquistar esse tipo de corpo. Só que aí a gente abre uma segunda discussão, que é o atleta híbrido, né? Então, esse pessoal da musculação com uma construção muscular muito maior, eles estão migrando para o endurance. E hoje a gente já vê muito isso, que são os chamados atletas híbridos, que eles conseguem manter um corpo estético muito bem construído e conseguem associar isso a uma Alta performance. performance. Mas isso tudo, essa discussão, ela precisa ser aberta a custo de uso de substâncias que não são interessantes ao esporte. É anabolizante, né? que a gente tá falando, Exatamente. hormônio. Porque você não exato. consegue manter um músculo se você fazer esse tanto de atividade física. É, O raciocínio é mais ou menos esse ou não? Exatamente. Porque você perde, a Rai é muito mais experiente do que eu nessa área, porque é nutricionista, mas assim, não tem como você correr, fazer um treino para maratona, que a gente corre um volume absurdo semanalmente, e ficar com o músculo daquele jeito, é impossível. grande. É Sim. impossível, é fisiologicamente impossível. Exatamente. Sendo natural. Sendo Sendo natural. natural. Então, eu falo isso por mim, porque eu sempre fui eu nunca fui gordinha. Eu tive uma época de ser sedentária por questões de faculdade, não tinha tempo mesmo para poder fazer atividade física e não era a minha prioridade. Então, quando você coloca alguma coisa como prioridade, aquilo ali vai se destacar na sua vida. Então, a partir do momento que eu falei assim, eu quero emagrecer, eu comecei a focar na minha disciplina alimentar e, baseada nessa disciplina alimentar, eu fui pro lado do esporte. Eu já fiquei até bitolada demais, que eu não podia engordar, não podia subir na balança, não podia ter músculo, tinha que ser magra, seca, raquítica. Eu já cheguei nessa fase. Mas de é ficar- por conta de pensar na performance? pensar na performance e achar que eu tava ruim. Eu queria melhorar, mas a melhora não é só alimentar, não é só você pensar no seu corpo como um músculo. É pensar em você como um todo. Então, a sua cabeça tem que estar boa. Não adianta você ter músculo e não ter cérebro. Sim. Você precisa pensar e focar naquilo que você quer para você chegar onde você precisa. E foi isso que começou a mudar a minha concepção de que tipo de atleta eu quero ser. Então, eu tive, do ano passado para cá, eu virei outra Virgínia. Né? Não porque consegui subir em pódios, que eu nunca tinha feito isso, mas eu comecei a acreditar em mim, que eu podia correr
como a Rai, por exemplo, e chegar lá no pódio, ou em terceiro ou em quarto, não interessa, mas fazendo o meu treino a minha prova da melhor maneira possível, que eu não fosse prejudicar o meu cérebro, nem a minha cabeça, nem o meu corpo. E aí eu consegui. Mas não é fácil. É uma discussão, hoje em dia, é muito forte. Porque as pessoas querem ter o seu corpo, mas não querem fazer o que você faz. Sim. Né? Eu quero ser igual você. Falei, você vai comer o que eu como? Você vai pedalar e correr e nadar? Você vai acordar, Você vai acordar 3 horas da manhã correr. pra nadar. Não vai. Faça chuva ou faça sol. Exatamente. Então, Difícil, hein? Disciplina é a chave do negócio. o esporte de performance, ele cobra isso da gente naturalmente. Disciplina, de você ter foco, você fazer nos dias que você não quer fazer. Na força do Exatamente. ódio. No dia que você acorda cansada e você vai lá fazer, mesmo estando cansada. E vocês estão num outro patamar, né? De prática esportiva. Mas quem leva uma vida assim, comum, vamos dizer assim, não tão focado, consegue chegar? Consegue fazer? Consegue, mas não vai chegar nesse nível de performance, né? Se ela Tem quiser. como que a minha pergunta é, fazendo uma pergunta por mim mesma, porque eu não sou essas duas, estarei na minha primeira maratona. Mas assim, Vai chegar lá. como que a gente faz pra ter essa cabeça e conseguir viver tudo que precisa de viver, trabalho, filho, faculdade, estudo e tudo? A gente precisa entender o indivíduo como único, né? E eu trago essa discussão para minha área, que é a nutrição, e é isso que eu faço no consultório. Então, entender o que a Mayara quer de uma primeira maratona. Qual que é a experiência que a Mayara quer ter com a primeira maratona. Eu quero terminar minha maratona bem, ótimo. Então, a gente vai trabalhar dessa forma. Sobrevivendo. Exato. Não, sobreviver. Chegar lá Chegar lá correndo e não bem, andando. Ser uma experiência boa, Agradável, no E mínimo. eu falo uma coisa no consultório, Mai, que com meus pacientes, principalmente os pacientes de primeira viagem, né, aí na maratona, que maratona ela não é balada. Então você não vai para uma maratona se divertir. Você não vai para um sofrer. Ironman se divertir. Não. Então, do ponto de vista nutricional, uma maratona ela é muito desgastante para o nosso corpo. Tá? Aham. Então, você vai expor o seu corpo a 3 meses de periodização de treinos para uma maratona. Aham. Então, você acrescenta isso à rotina de trabalho, de filhos, de marido. Então, tudo isso precisa ser avaliado para a gente poder entender o que vai funcionar para a Mai. A rotina de nutrição que vai funcionar para a Mayara, o que a Mayara precisa fazer. E aí, isso vai partir muito de você. O que eu consigo fazer hoje dentro das minhas possibilidades? Sim. E a gente traz essa discussão e existe muita comparação com rede social. Eu queria chegar nesse ponto. Rede social atrapalha a gente Atrapalha demais. Nossa! Atrapalha Muito. muito o trabalho da gente hoje. É, porque o que serve pra ela pode não servir pra você. Exatamente. Pode ser veneno pra ela e pode ser veneno pra você. Então, a rotina da Raimunda para fazer um sub-3 é muito diferente da rotina da Mayara para terminar uma maratona bem. Garantir a Mayara que ela não lesione, que termine uma maratona bem, com saúde, que ninguém fala disso. Mas, para você terminar uma maratona, você precisa ter saúde. Para você performar, você precisa ter saúde. E são pontos muito diferentes, né, Raio? Assim, você fazer uma maratona só pra terminá-la bem é uma coisa. Perfeito. Você fazer uma maratona pra você fazer performance, É um outro sub-3 nível. é outro nível de treinamento, de pensamento, de rotina, muito mais pesado. Sim. Porque, assim, eu nunca tinha ficado em pódio numa maratona. Eu tive essa honra ano passado 2 vezes. Que legal! Foi muito legal. Sensacional. Eu nunca tinha... Gente, eu nem acreditei quando chamaram meu nome. Aham. É assim, a primeira foi em Brasília, porque eu falei que nunca mais faria isso, que era um Brasília desafio. é duríssimo correr Brasília é plano? Mentira. Mentira. É frio. Todo mundo mentira. fala isso! Quente e tudo- úmido. É quente, úmido e morro. Morro. A maratona é assim, Combo pesada. perfeito pra quebrar. É, Você exato. também pegou pódio também nessa? Não, eu já corri Brasília, mas 21. Eu Então, quero- eu fiz os quilômetros. dois. Eu quero depois as duas falarem sobre essa questão da competitividade. A gente fala. Eu Ah. fiz as duas. Eu fiz o desafio de Brasília, que eu corri 21 num dia e 42 no outro. Uhum. Então, assim, eu fui pra fazer o desafio. Então, eu treinei pro desafio, que é diferente de treinar só pra maratona. maratona, Eu ia fazer um volume de 63 quilômetros divididos em 24 horas. Então, o meu corpo tinha que estar bem pra recuperar dos 21, pra eu correr 42 no dia seguinte. Nossa. Então, é corpo e cabeça funcionando. E eu falei que não faria isso, que eu fiz 2 vezes no Rio de Janeiro. Falei, não vou fazer isso de novo. Mas aí eu acabei indo e ainda levei 10 comigo. Mas só eu Não fiz o sofreu desafio. sozinha. Mas eu fiz o desafio. Tem que ter alguém ali pra dividir o sofrimento. Eu sofri com 21, que algumas pessoas da minha equipe fizeram 21 e na minha assessoria fizeram os 42. Mas só eu fiz a O doideira desafio. do desafio. Uhum. E aí eu subi no pódio por ter feito o desafio.
Fiquei em segundo lugar geral pela minha idade, porque a gente vai ficando velha, é melhor pra poder correr. Porque as novinhas ficam tudo na sua frente, aí lá só tem você lá nos 40, só vou chegar em primeiro, que eu tô no Bom demais, a minha 40 faixa pra etária me cima. garante. Tô na idade da Ótimo. loba, mas é o melhor, Maravilhoso. porque entre 30 e 35 é a pancada da É o mulherada. auge onde da tá- performance. É, É o mesmo? auge da performance, é o auge, Ah, o eu auge. tenho, sabe o que? Um arrependimento de não ter começado antes. Acho A que gente todo tem, eu mundo também tem. tenho. Esse sentimento, Deus. ele existe entre... Acho que todo mundo É. que iniciou ali na corrida, a gente iniciou tarde. A gente fala, né? Você começou em tardiamente. 2017. Eu também, 2017. maratona em 2017. Pois é. Ô, gente, a gente vai ter que fazer um intervalo agora, que eu já vi aqui o tempo, que já tá dando aqui o tempo do bloco. E a gente volta, então, no segundo bloco do Corre Menina. Nós vamos falar de rivalidade feminina e também de aquele sentimento que a gente tem, que é quando a gente quer ficar no pódio, como é que chama? É que a gente é muito competitivo. Isso. Vamos ver se as duas são competitivas. Então não saia daí. Tchau, tchau. Corre Menina, com Maiara Folco. Estamos de volta com o segundo bloco do Corre Menina e aqui ao meu lado Virgínia Nalon, que é jornalista, apresentadora, triatleta, e Rai Silva, que é nutricionista esportiva, maratonista, e tudo que você imaginar, maratona sub-3, eu tô muito bem acompanhada aqui, tá bom? Olha só, gente, quero falar da vida de vocês, que são pessoas que frequentam pódios. Frequenta pódios, isso é chique demais, hein? Elas estão nos pódios das provas com muita frequência. E como que é pra vocês, assim, na hora que tá lá pra chegar, na linha de chegada, tem aqui a pessoa correndo junto com você. Como que é essa coisa da competição? O que vocês fazem? O que passa na cabeça? Imagino que deve ser um coração acelerado mais do que o normal, né? O staff te conta, né? O staff me contou 2 vezes onde eu tava. Eu tava no pódio, eu nem acreditei. Uhum. E aí, você falando dessa rivalidade, competitividade, eu sofri isso recentemente, numa das provas que eu fui fazer. Eu nem sabia que posição que eu tava. Porque a gente é o seguinte, Maiara, a gente persegue quem tá na sua frente. Então, eu começo a focar naquela menina. Eu tenho que passar ela, Então, quando o staff me contou que eu tava em quarto, eu falei, o pódio vai até 5. Beleza, eu mantenho o quarto, porque a quinta não vai chegar em mim, que ela tá muito longe, eu já sabia. Se eu tava em quarto. Só que aí, de repente, surge uma pessoa do nada que estava correndo comigo desde o início da prova, que eu falei assim, essa mulher tá na minha frente. Vou acelerar. E eu acelerei. E aí o staff falou assim, você tá em terceiro. Eu falei, que lindo, tô no terceiro. E eu continuei mantendo o meu ritmo pra chegar em terceiro. Gente, quando a gente virou aquela curva ali pra passar no pórtico, eu não sei o que deu na cabeça dessa menina, que ela simplesmente tentou me dar uma cotovelada pra me tirar da frente dela pra ela passar em terceiro, e ela tropeçou no próprio pé. E aí passa a gente, eu passei em terceiro e ela caindo atrás de mim. Meu Tomou Deus. um capote e eu voltei solidária. Eu falei assim, será que foi eu que derrubei? Eu fiquei preocupada, porque tem câmera, tem tudo. Eu voltei, ajudei ela a se levantar e fui lá direto na juíza da prova. Falei assim, foi eu que derrubei? Ela falou assim, não, ela tentou te derrubar e acabou caindo no próprio pé. Olha que E aí coisa. minha consciência ficou mais tranquila, porque não foi eu que fiz isso, mas ela atrapalhou minha foto. Porque eu queria passar com a foto em terceiro lugar. Eu nunca tinha chegado em Virgínia, terceiro. se foi só uma foto, tudo bem, né? No resultado da prova, que é Eu o... levei na brincadeira, né? Exato. Porque a prova não valia assim, não valia dinheiro, não tinha nada, todo mundo ganhava a mesma coisa, do primeiro ao quinto lugar. Aham. Mas só a sensação de você estar no pódio, Deve ser legal demais, É uma gente. sensação- muito boa. Ela exato. tem 200 pódios, né? 200, como que é isso? Chegar nessa marca de 200 pódios? Eu acho que tem um pouquinho mais. Ela é humilde. Tem um pouquinho mais que isso. Como eu comentei no começo, eu comecei a correr e logo ganhei destaque, né, na corrida em relação a pódios. Então, ali com uns 3 meses correndo, eu já estava correndo 5 quilômetros na casa de 20 minutos. Que isso? Que Surreal. para mulher pra mulher é uma marca muito forte. Muito. Então, eu já comecei a pegar pódio. Meu primeiro pódio foi na categoria, com 3 meses de corrida, uma prova de 5 quilômetros. E aí, falando dessa rivalidade feminina, né, no esporte, eu acho que se a gente vê isso de uma forma saudável, ele precisa existir. Eu preciso chegar antes da Virgínia. Você precisa de um estímulo. Exatamente. E é eu legal treino isso. para ir. Isso é muito Você legal. correr com porque... quem é melhor que você, pra você ficar igual, ou melhor. Exatamente. Então, se eu vejo a Virgínia na minha frente, logo ela vai me forçar a buscar uma marca melhor para poder chegar na frente dela. Exatamente. E o esporte é com respeito, com disputa limpa, né, Virgínia? Então, se Tem que ser. estiver
competindo dessa forma, tá tudo bem. E aí, posterior ao pódio, a vida segue normal. Porque você vai ter outras provas para correr, vai ter outros pódios para disputar, então não adianta você ficar criando rusga dentro de uma prova pequena, até grande, sendo que você vai estar ali de novo na rua, vai se encontrar com aquela pessoa. E porque Belo Horizonte a gente fala que é um ovo. E a corrida, as pessoas que praticam corrida em Belo Horizonte é um nicho ainda menor, né? Então menor. todo mundo conhece todo mundo. Sim. Então, se você cria inimizade com a pessoa ali, aí você Não vai encontrar adianta, com é ela bobagem. várias vezes, em várias provas, e sempre ali na Pampulha também. Né? Mas quando eu chego para disputar a prova, assim, de 5 ou de 10, normalmente eu não corro 5, corro de 10 para cima. Mas quando eu chego que eu olho, não tem Rai, não tem Alessandra, não tem Jéssica, falei, hoje eu tenho chance. E a gente já sabe, né? Quem são as figurinhas Porque marcadas são ali batidas, na as corrida. mesmas meninas estão sempre ali na frente porque se destacam, porque treinam muito. Então, quando eu mesmo faço isso, falo assim, não tem fulano, não tem ciclano, hoje Vai eu dar tenho pra chance. mim. Exatamente. Hoje vai dar bom. Mas quando eu olho do lado, nossa, ela tá aí, eu vou E a gente já lá em muda quinta a eu fico. estratégia, né, Virgínia? A Muda. gente muda a estratégia de prova, ela é muito volátil com o que a gente vê ali dentro da prova. Então, se eu tô correndo uma prova 5 km e tá super tranquila, qual que é a necessidade de eu dar o meu 100%? É porque você vai ter uma prova depois mais importante, se você Exatamente. quebra na dos 5, você não faz a E outra. eu tenho uma semana de treino que logo se inicia, né? Então, a gente ajusta muito essas metas dentro da prova. Eu queria saber de vocês a rotina de treino de cada uma. Porque Nossa. nós estamos falando aí da performance, vocês chegaram num nível muito alto, não é pra todo mundo, mas qual que é a rotina de cada uma de treinos? E depois a gente fala de alimentação também. Ah, ótimo. A rotina da Rai é muito mais fácil, entre aspas, do que a minha. Porque eu treino 3 esportes, né? Eu incluo até um quarto aí, porque... E acho que você também, Faz a porque a gente faz musculação. A gente tem que fazer musculação, mobilidade, treinos na academia com pessoas que entendem do seu esporte, para que você não se lesione. Por não ter feito isso, no passado, eu me lesionei. Eu tive 3 fraturas por estresse, que se não fosse o Aislan, que até te deu entrevista, que é um fisioterapeuta maravilhoso, fantástico, um amigo, ele, a família dele, toda a equipe dele, eu não estaria correndo hoje, eu não seria uma triatleta amadora. Então, assim, minha rotina de treino, com a minha mudança de horário de trabalho, porque eu trabalhei durante 10 anos na madrugada, eu treinava sem dormir, eu treinava com sono, mas eu não deixava de treinar, fazia chuva, fazia sol, eu tava lá nadando, pedalando, correndo. Era mais difícil? Muito mais, porque o corpo, ele te cobra, né? O sono, ele te restaura. E eu esqueci o que era dormir. Eu não sabia o que era isso, porque a gente trocava a noite pelo dia. E o sono do dia não te recupera como o sono noturno, né? Então, eu me desgastava treinando de dia, e quando era à noite que eu tinha que dormir, eu tinha que trabalhar. E eu tinha que estar bem para trabalhar, porque eu amo o que eu faço, que é ser repórter, que é ser jornalista. Então, eu tinha que equilibrar isso. Minha rotina era muito, muito puxada nesse sentido, pela falta de sono. Sim. E a minha performance ficava prejudicada. Hoje, trabalhando num horário, assim, que eu falo horário de pessoas, né? Não de seres humanos diferentes, né? De fantasmas. Vampiro! De vampiros. Eu trabalho hoje numa rotina de 7 a 1, mas eu preciso também fazer uma rotina de 3, 4 treinos dia para fazer um Ironman. Então, eu tenho um volume de treino absurdo. Eu acordo às 3h30 da manhã, segunda, quartas e sextas, eu tô pedalando agora no rolo, graças a Deus, e a Cyclotronics que conseguiu me ajudar nisso. Então, Rolo, eu o que é rolo, gente? Pra quem não um sabe. rolo interativo, você encaixa, você tira a roda da bicicleta, encaixa a bicicleta, você conecta no aplicativo, conecta no computador, no celular e pedala. Dentro de casa. Dentro de casa, como se você estivesse no Japão, como se você estivesse numa prova mesmo de rua, na Pampulha, você consegue equilibrar seu treino. Muito bem. Mas eu já pedalei várias vezes na chuva, inclusive as bikes estão imundas, porque eu peguei toda essa chuvarada aí pedalando. Então eu acordo 3h30 da manhã, faço esse treino de segunda, quarta e sexta de bike em casa, e aí trabalho até 1 da tarde, aí 2h30, 3 horas eu tô na piscina, e é um volume de 1 hora, 1h30 nadando, e depois eu sigo direto para mobilidade e musculação. Isso às segundas, quartas e sextas. Às terças e quintas, eu acordo cedo para poder nadar às 5 da manhã, viu, gente? A água A piscina é é aquecida? Esse horário é o melhor horário, é aquecido. Esse porque horário ela tá mais gelado quentinha. 5 horas da manhã, eu não ia encarar Mas- esse desafio, não. Mas com roupa de mais borracha fácil você correr. vai. É mais fácil correr exatamente. maratona. Aí eu corro à tarde, Ah. Então eu nado de manhã às terças e quintas, trabalho, aí quando é 4 horas da tarde eu faço a mobilidade, depois eu corro. Aí às vezes eu corro na esteira ou corro na rua, corro na esteira para amenizar a quantidade de impacto que a gente tem. Então um volume de treino de 40 mil metros nadando por semana, maratona quase 100 quilômetros correndo, quase 400 quilômetros de pedal. Isso a gente vai contando até chegar à prova. Você já estourou o Strava, né? Já estourou o Strava. Admiro, viu? Tem Sim. minha admiração. É, E o você? triatleta ele é muito mais desafiador, essa rotina de treino. E trazendo isso para uma somente corredora, que também a gente
existem os nossos desafios, né? Porque a gente não é, apesar de treinar desempenho, a gente não é só corredora. Não. No meu não. caso, a corrida ela virou profissão. Então, eu costumo dizer que a corrida, para mim, hoje, ela é a vitrine do meu trabalho. Então, a Raimunda nutricionista, ela não existe sem a Raimunda corredora. Então, a nutricionista, ela depende dos números da Raimunda corredora. Então, a rotina de treinos, eu treino corrida 7 vezes por semana. Todos os dias? Todos os dias. E dependendo da prova que eu vá fazer, ou que eu queira fazer em determinada prova, eu dobro o treino na terça e na quinta. Você ou treina seja, 2 vezes? na semana, no dia corrida. Mas então, aí explica que não é Mas todo isso dia não na machuca, bancada, né? Não, é isso que tem gente que Exatamente. fala que não pode, que machuca. Não, aí depende muito, Mayara, do que você quer com uma Exatamente. corrida. Aí a gente tá falando de performance. Sim. Então, eu preciso me expor. O meu treinador precisa me expor a um volume de treino. Então, Por semana você corre quanto? entre 80 a 100 quilômetros, já corri 150 quilômetros Por semana? É, isso aí. Você tá 130 doida. quilômetros na semana. Então, Raimunda hoje já correu muito mais. Você faz ideia de quantos quilômetros você correu na sua... Na vida? É. Tenho Não tem como marcar Nossa, isso, né? Você minha. deletou o Strava? Não, eu vim ter Strava agora, recentemente, tem um ano que eu tenho Strava. Você marcava no relógio. Marco só no relógio, eu olho pouco, sabe, esses dados. O treinador manda, eu vou fazendo. Mas eu cheguei a rodar 150 quilômetros na semana. Também. Meu Deus. E a Treino de rotina... maratona faz isso Treino com a da gente, maratona. né? Pra você correr uma maratona sub 3, mais se falar para um treinador Sub hoje, eu 3. quero correr uma maratona sub 3 horas, você tem que se expor a, no mínimo 5 treinos por semana, com um volume semanal de no mínimo 80 quilômetros na semana. Eu sou sub 4, sou mais humilde. Meu Meu melhor tempo é Deus. 3,32. E isso é muito desgastante. Qual que é o seu tempo? né? 3,32. E Foi você- quarto lugar geral na maratona da fila. Que isso? Amador, é. Esse número para amador é espetacular. Mas 3 que? horas Eu e fiz o 30. mesmo tempo. Vou falar pra você. Aqui, ó, agora é você que humilde falar a verdade pra vocês que estão nos ouvindo. Vocês ouviram aqui 3 E e 32. sub 3, que é abaixo de 3. Sabe qual que é a previsão do meu VO2 máximo que deu? 4 horas e meia. Mas olha só, tem que bater palmas Mas é mesmo, porque só eu... de você terminar a maratona Exatamente, é uma mas ô conquista. Maia, Tá doido. esse número é espetacular. Você É. sabe qual que é a média mundial de maratonistas mulheres? 5 5 horas horas. e 30. É. Que isso, ainda tô 1 hora abaixo. Isso É. é fantástico, que esse isso. número. A E gente eu é que te tá digo numa que você vai bolha. menos- você ainda vai chegar menos do que você tá Menos pensando. Ai, exatamente, tomara. porque você vai Então, eu vou até chorar. construir, você vai construir esse número ao longo de 3 meses que você tem. Então, a perspectiva que seu VO2 máximo tá dando pra você hoje vai ser, daqui a 3 meses, vai ser outra. Sim. Você vai continuar treinando, vai continuar evoluindo. tomara. Porque se você pegar a sua medalha que tá ali dos 21 que você fez, que você disse que não faria nunca, e Não você é. fez, É. então você pensa assim, quem sou eu hoje, quem eu era ontem. Então, assim, só de te ver, eu vejo Mayara correndo, que ela nem escuta a gente, né? É porque Ela eu tô passa com fone. Vejo Mayara correndo hoje, a postura mudou, você Ah, já é uma mudou, outra corredora pessoa. diferente. Tô mais consciente, eu acho. É, porque você deixou Mas é de difícil, pensar cara. com uma Mayara sedentária, com uma Mayara que quer atingir um objetivo. Então, Isso é verdade. isso é que faz a diferença É na o- vida é de um a maratonista. cabeça, né? A cabeça. Porque exatamente. na maratona, Mayara, você vai sentir os 42 quilômetros ao longo desse percurso, você vai ver de tudo que você puder imaginar. Você vai ver gente quebrando na sua frente, você vai ver gente descalça, você vai ver gente doida, você vai ver gente de alta performance. E aí você tem que focar no que você quer. Você Quero consegue. chegar lá. Eu quero chegar lá, eu quero chegar lá. Eu sempre foquei nisso. Eu tinha problema sério com banheiro, por isso que eu parei de comer pra correr. Que toda maratona eu parava no banheiro. É ansiedade? Dá É, vontade de ir no no meu banheiro, caso, é não? porque eu Ou é comia errado. Aí, ó. Pode alimentação. ser também esse Ansiedade, pouquinho de né? ansiedade, mas na maioria das vezes a nutrição ela tem uma contribuição muito O intestino é o importante. segundo cérebro, né? Exatamente. E o intestino no endurance é o seu órgão, se não o mais importante, Mai. E ninguém discute sobre isso. Posso fazer uma pergunta aqui? Sim. É uma coisa meio íntima, meio nojenta aí da corrida. Mas assim, enfim, né? Nojenta não é. Faz parte da fisiologia. Por que toda vez que a gente corre, muita vontade de ir no banheiro fazer o número 2? Eu fiz o número 2 em todas as minhas primeiras Você provas. que é entendida, vamos passar pra parte da ciência. Por que, Sim. que o intestino funciona tanto depois da corrida? A gente quer ir no banheiro, gente. Porque a corrida é um esporte cíclico, é um esporte de impacto. Então, esse movimento de você bater o pezinho no chão, ele gera um impacto, aumenta a motilidade intestinal.
intestinal, por isso você tem mais vontade de ir ao banheiro durante, dependendo do que você come antes, você vai precisar pôr aquilo para fora em algum momento da sua prova, da sua corrida. Por isso que é bom testar tudo antes. Tudo antes. Pra não deixar pra fazer na hora. Exatamente. Na hora. Porque imagina, Mas você se acostuma prepara pra poder... na hora também, você Então, comer certinho dá errado, né? Aumenta. O primeiro ponto que a gente precisa avaliar, Mai, é o que você tá comendo antes desse treino ou da prova. Segundo, o próprio treino, ele aumenta a motilidade intestinal. Então, ele aumenta o esvaziamento gástrico, né? Então, por isso que antes de correr, você não precisa encher o estômago de comida. Você não corre pesado. Eu falo para meus pacientes, você não precisa de muito para correr em relação à nutrição, não. Você precisa do nutriente certo para correr. E o nutriente certo não é qualquer coisa. Tá? Então, a gente está falando de sistemas energéticos. Então, se eu estou falando de sistemas energéticos, a gente precisa oferecer para esse paciente, para esse corredor ali no pré-treino, o que vai ter interferência mínima nesse sistema energético. Entendi. E o que é bom pra você, talvez não funciona pra mim. Exatamente, perfeita. Então, é a gente olhar esse indivíduo como um todo. O que funciona para a Mai corredora? Quando você vai lá pensar num pré-treino de corrida, o que funciona para a Raimunda hoje? Doce de leite e pão e um cafezinho. É tão bom. É bem mineiro, né? Mas eu acho que funciona pra mim também. É o que eu tenho Usado, comido né? antes Então, A minha café e água com gás. Sério? Café e água com Mas gás. seu estômago não chia, não? Não, não é qualquer café. Eu não posso tomar qualquer café também, porque se eu tomar esses cafés, super cafés que tem aí, alguns têm substâncias que aceleram o meu metabolismo da maneira que o meu intestino solta, porque tem fibra. Ah, tá. Então não dá, não é? A quantidade também interfere bastante. Então, assim, Rai, eu queria saber sobre o que a gente deve consumir durante esses 42 quilômetros. E qual que é a importância dessa alimentação em reposição durante esse processo? Ótimo. Então, vamos pensar num pré-prova, né? Que é muito comum entre corredores, a gente fazer carga de carboidrato. O jantar de massas, né? Exatamente. Ou carboload. A gente faz entre 1 dia a 3 dias. Depende muito do que você vai fazer na prova, Mai. Do tempo de exposição que você vai fazer na prova. Então, o paciente que vai correr para 3 horas uma maratona, a demanda dele é diferente de um paciente que vai correr para 4 horas. Então, a gente pensa nesse time de 1 dia a 3 dias antes da prova para ofertar carboidrato para esse paciente, para ele fazer estoque de glicogênio muscular, que é isso que vai te manter, literalmente manter viva durante os 42K. 3 dias antes, já pode começar. Já começa a não é fazer. comer uma pizza inteira, né? Em 3 Não, dias. é carboidrato na sua forma Carboidratos limpa. bons. Exatamente. Batata doce. Macarrão. É muito entendi. comum, né? Fazer carga de carboidrato com macarrão antes da prova. Que é ótimo. Adoro. Eu adoro também. E durante na a batata prova, doce. a gente pensar na reposição também de carboidrato. Então, como eu falei há pouco tempo atrás, se eu tenho um sistema energético de oferecer para esse paciente carboidrato 3 dias antes da prova, eu preciso só pensar na manutenção dessa mesma energia durante a prova. Então, ofertar carboidrato, e aí, para a grande maioria dos corredores, funciona muito ofertar carboidrato a cada 30 minutos, um gel de carboidrato que contém ali 30 a 20 gramas de carboidrato. E isso também precisa ser avaliado, porque o gel que eu me dou muito bem, que funciona para Raimunda, é o gel que você não gosta. Que vai me dar piriri, por exemplo. Exatamente. A palatinose pra mim, por exemplo, se tiver, é a morte. Mas, Virginia, eu acho, desculpa a palavra, de uma burrice muito grande oferecer palatinose para um corredor, para um praticante de endurance no intra prova ou treino. Vamos explicar para quem não sabe o que é palatinose, porque Ótimo. pode ter gente que está ouvindo aí que Perfeito. não é do ramo. Ótimo. Então, a palatinose ela é um carboidrato de degradação muito lenta. Então, vamos pensar num ambiente em que um paciente já está muito estressado. Existe um estresse do intestino muito grande em praticantes de endurance. Então, o nosso intestino já está muito fragilizado ali no momento da prova. O que é a palatinose? Se eu ofereço esse carboidrato de digestão muito lenta, ele vai ficar parado no meu intestino. Não vai te ajudar em nada E na sua performance. carboidrato parado no intestino, Péssimo. ele é uma festa para bactérias, para fermentar. Exatamente. Seu Aí vai dar intestino. pum. Aí vai dar piriri, estufamento, gases. Entendi. Então, oferecer carboidrato de digestão lenta no momento da prova ou do treino que o meu paciente mais precisa de energia de forma rápida é uma burrice da Exatamente. nutrição. Infelizmente, a gente ainda assiste, a gente ainda vê muitos corredores utilizando palatinose no intra intraprova, prova ou treino. né? E aí, então,
a cada 30 minutos, um gelzinho ali de carboidrato. carboidrato. Mas aí tem gente que usa paçoca, outras coisas, doce de leite, Rapadura, rapadura, é. mel. Pode escolher qual. Funciona muito bem, tá? A gente sabe que existe a ciência, né? Os guidelines, os artigos científicos trazem pra gente o que seria uma combinação ideal de carboidrato, de um gel de carboidrato, que é o que a gente chama de 1/8. O que significa? Que a gente oferte nesse produto, eu trouxe pra você de uma marca, Ela me deu você vai presente. observar, você vai O que você trouxe observar, pra mim? você vai observar na composição do seu gel que ele tem um número de 1/8. O que ele tá dizendo pra gente com essa informação? Que ele tá te oferecendo 1 grama de glicose por 1 de frutose. Ou seja, eu tô dando pra Virgínia ou pra Mai a possibilidade de aproveitar carboidrato, receptores de carboidrato, receptores de glicose e de frutose. Então, lá no nosso intestino, a gente tem 2 tipos de receptores de carboidrato, de glicose e de frutose. Então, eu tô te oferecendo, ó, essa bebida aqui tem frutose e tem frutose e glicose. Então, eu tô te dando essa oportunidade de utilizar esses receptores. E isso é garantia de uma ingestão e degradação maior de carboidrato. Certo. Agora, mais uma pergunta que eu quero fazer, hein? É hidratação. Isso é primordial. Porque Primordial. quanto tem, o que eu tenho que Ih, embolei toda aqui. Qual a quantidade que eu devo ingerir de água, de quanto em quanto tempo, pra não chegar no final Não e quebrar. desmaiar? E tem os eletrólitos, né? Que são Tem os eletrólitos que é importantíssimos. outra. Se não Tá, tiver, eu vou querer essas duas Exatamente. respostas, viu? A gente tá acabando já. Então, vamos Eu lá. só tomo, ela fala porque ela entende. Em relação à hidratação, Mai, hidratação ela não é pré-prova. Hidratação ela é rotina, é dia a dia. Então, o atleta tem que se manter hidratado. Na verdade, qualquer pessoa comum precisa se manter hidratado pensando em saúde a longo prazo, né? E aí, quando a gente traz isso para o esporte, a gente entende que a demanda é muito maior, porque eu estou me expondo e vou desidratar. Mas você tem que pensar que você vai terminar um treino, uma prova desidratado. Até dentro de casa, eu senti isso. Você porque desidrata tanto parado, que a gente sentado. perde de suor dentro de Exatamente. casa, treinando no rolo hoje. Exato. Gente, dá uma cachoeira. É verdade. Então, assim, dentro de casa, você também perde eletrólito, perde sais Perde. minerais. E você tem esse que eletrólito a gente usa ali quando? Eu vou terminar da tá, hidratação, desculpa. mas Então, só pra pera. gente para não ficar genérico. Essa hidratação, ela é contabilizada. Então, a hidratação ideal, a quantidade para Mai é diferente da quantidade. O que a Virgínia perde de hidratação por hora de treino? Isso é fácil de ser calculado no dia a dia. Então, o que você perde num treino longo? A gente consegue calcular isso e consegue estimar também a quantidade de eletrólitos que você perde a partir desse cálculo, que é que a gente chama de cálculo de sudorese, tá? Então, essas recomendações de hidratação e de sódio, apesar de ser genérica hoje na rede social, é comum você ver o pessoal tomando sódio. A cápsula de sal, Cápsula né? de sal, Sachê de sal sachê mesmo, de né? sal. E Então, precisa mesmo? hoje, a maioria das Depende. vezes não precisa, Mai. A maioria das vezes o que precisa é de água. Eu A tomar precisei água é das melhor. duas coisas no Ironman 70.3 que eu Com fiz. certeza. 2024, falei, eu sofri horrores porque tava o tempo do Rio de Janeiro quente e úmido. Então, quando eu cheguei pra correr a meia maratona, foi a primeira vez na minha vida de corredora, que Se não é tão desidratou. longa, que eu desidratei tanto que o meu treinador, o Alaô, ele gritou e falou: come sal, toma água, porque a minha roupa azul, o meu macaquinho, tava todo branco. Porque cristais de tudo sal. cristais Tinha de sal. saído. Tudo que estava em mim de sal tinha evaporado. É muito louco isso. Tinha evaporado, porque eu estava desde as 6 da manhã competindo. Isso era 11 da manhã e o Rio de Janeiro, sendo o Rio de Janeiro, 38 graus. Muito. Então eu parei na fila para pegar, porque tinha fila para pegar água e sal. Eu peguei 5 sachês de sal de uma vez, E com mais tomou. 1 litro de água e tomei. Aí eu recuperei minha dignidade. Oh, Eu falei, eu muito vou bem. correr, mas eu não forcei, porque eu sabia que se eu forçasse para fazer, por exemplo, abaixo de 1,45, que era meu objetivo, Sim. eu ia quebrar. Então eu corri para 1,50, 1,55 e lindo. Terminei meu Ironman do jeito que eu queria. Mas dei rabdomiólise. Vocês são muito chique. Isso Ah, é- não. Isso aí é aquele negócio que faz xixi, Xixi preto. Xixi preto, Gente, eu já exato. vou ter que fazer um episódio só com os casos de Virgínia e Rai aqui, porque não vai dar E em dá um 40 livro, né, minutos, Rai? dá um livro. É. Ô, gente, foi incrível o nosso bate-papo e eu acho que o que fica de mensagem para as pessoas é que tem que levar a sério o que você está fazendo. Você precisa de um acompanhamento com um nutricionista que vai te Sim. explicar tudo isso aqui que você falou pra gente em detalhes e adaptado ao seu estilo de vida e ao seu corpo Ao e à seu sua corpo. realidade. Perfeito. Não é isso? E, Virgínia, muito obrigada pela sua participação. Rai, muito obrigada. Foi Obrigada ótimo, eu, foi foi incrível. ótimo. Eu queria ficar aqui Agradece. até amanhã, mas o tempo
A gente vai levar a Mayara pra correr maratona com a Vamos. gente, né? Vamos marcar nossa, um eu vou treino. Depois ficar- da sua primeira, a gente Não, corre a segunda. gente, vocês vão ficar me acompanhando 4 horas? Nós vamos marcar um treino. Isso. Aí, Vamos ó, marcar um chique. treino. Combinado. Muito obrigada, gente. Foi um Obrigada, prazer Obrigada a você. conhecê-las. É isso, Corre Menina fica por aqui. Até semana que vem. Tchau. Correr como uma menina nunca foi sobre fragilidade. É sobre aceitar o medo e continuar. Ter disciplina, constância, ocupar o espaço que é nosso. É sobre transformar o corpo, mas principalmente a nossa cabeça. A maratona está chegando e eu sigo entendendo que não é só sobre 42 quilômetros. Tem confronto, autovalidação e a gente precisa continuar, mesmo quando parece difícil demais. Gostou desse episódio? Você pode ver e ouvir quantas vezes quiser no YouTube e no Spotify. Curte, compartilha com os amigos e amigas que correm. E se você não começou, vem correr com a gente. Corre Menina, com Mayara Folco.